Dando continuidade ao nosso último treinamento, nossa última aula, né? Só relembrando, a gente falou um pouquinho sobre como realizar, né, um pagamento para um cliente, a gente simulou aqui como que seria a questão dos juros, da multa, né? Se você não viu esta aula, você, né, acompanha a aula anterior para darmos andamento, né, nessa aula de hoje. Então hoje a gente vai esclarecer mais alguns pontos a respeito do financeiro, que funciona aqui é o seguinte. Eu estou aqui com a tela aberta no cliente João Luiz da Silva, que a gente estava testando, né? Então é o seguinte, vamos abrir aqui as informações dele, vamos lá no financeiro e a gente vai ver o seguinte. Eu tenho aqui então essas faturas que foram geradas, né? Quando eu realizei a venda. Essas aqui que estão conciliadas aqui já foram quitadas, né? Então já entrou no meu caixa. Essas outras aqui está como não conciliado. Então, igual eu já havia falado, você pode selecionar a fatura que você quiser, vir aqui em editar, excluir ou pagar, tá? Vamos supor que eu não quero essa fatura, que eu quero removê-la do sistema. Então eu vou selecionar e vou em excluir fatura. Deseja realmente excluir esta opção, você vai dar um OK, tá? E ela vai ser removida. Então aquela fatura foi removida do cliente. Tanto é que se eu vir aqui agora no cliente pesquisar por ele está com 1.696,75 em aberto, tá bom? Então, o que é mais que ficou faltando? Para a gente realizar o pagamento, só para relembrar, a gente vai selecionar o cliente, realizar pagamento, a gente seleciona qual que é o caixa que vai, qual que é a forma de pagamento que o usuário está fazendo, né, o pagamento, qual que é o valor que está sendo pago e qual que é a taxa de juros e multas adicionais. Agora, o seguinte, existe uma opção aqui, gente, que é o seguinte, lá em configurações gerais, tem uma opção aqui do lado esquerdo que diz o seguinte: habilitar desconto ao realizar pagamento. Está marcado como padrão como não. Eu vou marcar como sim e vou explicar para vocês o que se trata. Eu vou salvar. Então é o seguinte: quando eu venho aqui no cliente e venho em realizar pagamento, o que você vai observar? Vai ter mais um campo, que é o campo de desconto. O que se trata esse campo? Vamos supor o seguinte, isso aqui é uma situação que pode acontecer no seu estabelecimento, não sei se acontece, né? Então, se acontecer, é interessante que se fique habilitada essa opção. Vamos supor que você fez uma venda a prazo para um cliente, essa venda saiu a R$ 1.500, né? O valor que você vendeu o produto. E passou uma semana, esse cliente voltou, né, no seu estabelecimento e vai te pagar à vista. Vamos falar assim, vai te pagar o valor total que está em aberto. Em algumas empresas, o que o pessoal costuma fazer? Aí, então, já que vai estar pagando à vista, costuma dar um desconto, né, ali de alguma porcentagem em reais, dá um desconto e realiza o pagamento. Então vamos supor, por exemplo, que o cliente ele fez semana passada, né, fez uma compra na loja e está com esse valor em aberto, R$ 1.696,75. Vamos supor que ele chegou e falou assim: eu quero pagar tudo que eu estou em aberto. Então pode ser que o vendedor, né, o responsável para fazer isso, vai conceder um desconto para esse cliente. Então esse valor que era de R$ 1.696,75 vai cair para R$ 1.500. Então vamos supor que eu falo com o usuário: não, você vai pagar R$ 1.500, tá bom? A gente vai fazer R$ 1.500 para você. E o restante, o que a gente vai fazer? Você poderia, né, realizar o pagamento de R$ 1.500 e entrar lá dentro do usuário e excluir as faturas que ficaram em abertas. Mas para você não precisar de fazer isso de forma manual, a gente pode colocar aqui em desconto o valor. Então, aqui, ó, já que era 1.500, ficou em aberto então um desconto de 196,75. Tá? Tô juntando os dois, dá 1.696,75. Então, eu configuro o valor a pagar, configuro o desconto, e quando eu vim aqui em pagar, o que vai acontecer? Ele vai quitar, né, vai gerar o recibo, vai quitar R$ 1.500 e o restante ele vai excluir da conta do cliente. Então, olha para você que interessante, o sistema já fez o pagamento, já está R$0 em aberto. Se eu vir nas informações do cliente, você vai observar que a venda sim que ela está como conciliada. Por quê? Porque já foi quitado tudo. Se eu vir aqui no financeiro da venda número 5, já está tudo como conciliado. As faturas que haviam ficado pendentes, o sistema já se incumbiu de removê-las automaticamente. Então, se você utiliza e trabalha com dessa forma, você pode habilitar essa opção lá em configurações gerais, tá bom? Então, ok. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte: eu até havia esquecido de falar isso, mas pode acontecer o seguinte: vamos supor que nesse momento
você já tem aí, né, esteja pensando aí, né, no cadastro dos seus clientes, e está cadastrando seus produtos, mas aí pode acontecer a seguinte dúvida: e os clientes que estão em aberto comigo na loja? O que eu vou fazer com essas faturas em aberto, né? Como que eu vou incluir isso no sistema? Então é o seguinte: a única forma de dar entrada no sistema, na conta de um cliente, é através de uma venda, tá? De um produto. No caso desses produtos, desses clientes que estão com uma dívida passada, está anotado assim, até num caderno mesmo, lá que o cliente está devendo, por exemplo, R$100, R$200. O que eu sugiro que você faça? Tá? Vou dar um exemplo que poderia ser interessante para você. Então, o que eu faria? Eu cadastraria um produto ou um serviço. Eu até sugiro um serviço porque o serviço não vai ter quantidade. Então, você não vai precisar de ficar preocupando com quantidade, tá? Vou cadastrar um serviço aqui, ó. Vou gerar um código. Vamos pôr um código aqui, 2, deixa eu ver se está disponível. Tá. Vou colocar o nome aqui, dívida pendente. Categoria, vamos colocar qualquer coisa só para a gente. Você pode criar uma categoria depois, diversos, e colocar nessa categoria. Valor, vamos colocar aqui 1 centavo. Vamos salvar. Então, cadastrou um produto. Tá? Então, está cadastrado o produto número 2. Para esses clientes que estão com pendências, o que a gente vai fazer? Você já vai aproveitar que você vai fazer o cadastro do cliente no sistema e aquilo que está em aberto, que não foi quitado ainda com a loja, o que você vai fazer? Você vai vir aqui nas vendas e fazer uma venda para este cliente daquele produto que a gente cadastrou. Então, eu vou fazer aqui, ó, dívida pendente, está com 1 centavo. Eu vou colocar aqui o valor que está em aberto na conta do cliente, por exemplo, R$200. Vou selecionar aqui o cliente, João Luiz da Silva. A prazo, uma parcela só, por exemplo. Você pode pôr até o data que está vencida. Vamos supor que essa parcela já venceu lá no dia 7/3, 6/3, por exemplo. Então você coloca aqui, né, e finaliza a venda. Então o que vai acontecer? Ele vai gerar para aquele cliente uma venda, né, nesse valor, tá aqui a venda número 6, por João Luiz da Silva, e ele gerou ela já vencida, né, a fatura já está vencida. Inclusive, se eu vir aqui no cliente, João Luiz, ele vai estar em vermelho, ó, R$200 em aberto. Então você pode fazer isso, você já pode cadastrar o seu cliente e já cadastra um produto com o nome de dívida pendente. Você vai usar esse produto só no começo do sistema, tá? Para regularizar aquele cliente, para inserir os dados financeiros dele e faz a venda daquele produto. Depois que você terminar, né, de incluir os clientes, aí você vai fazer a venda para eles já dos produtos que estão cadastrados no sistema, que você já cadastrou. Tá bom? Então isso é uma forma, tá, da gente fazer isso. Uma outra coisa que eu queria mostrar é o seguinte: aqui nessas notificações, a gente tem uma notificação aqui, ó, que é esse segundo item, que chama contas a receber. O que é isso aqui? Você visualiza em forma de calendário as contas que estão vencendo. Então, olha para você ver. No dia 6 de março, tem uma conta de R$200 que já está vencida, ela está vermelha aqui mostrando que está vencida. Se eu clicar nela aqui, eu posso excluir ela, cancelar, salvar, né, alterar alguma informação e salvar. Tá? Vamos cancelar aqui. Vamos ver para frente se tem mais alguma outra. Vamos fazer uma venda aqui. Por exemplo, vamos fazer uma outra venda só para a gente testar. Vamos vir aqui, ó, vendas. Vamos colocar o cliente Vinícius Acosta Couto. Vamos colocar um notebook, uma formatação de R$80. Vamos pôr a prazo 3 parcelas. Vamos deixar aqui 4 parcelas de R$20. 15 do 5, 15 do 6, 15 do 7, 15 do 8. Vou finalizar. Ok. Então, vou vir aqui nesse calendário de contas a receber e eu vou visualizar aqui. Tá. Só uma informação que eu queria dar para vocês é o seguinte: o sistema ele trabalha da seguinte forma. Ele sempre mostra aquilo que está vencido anteriormente, então ele mostra tudo que está para trás. E para frente ele vai mostrar em forma de calendário os próximos 7 dias. O que tem para vencer nos próximos 7 dias. Como essas outras contas já vão vencer no próximo mês, vai demorar ainda, então ele não vai mostrar aqui para não ficar muita informação. Tá? Se você quiser saber tudo, depois a gente vai mostrar nos relatórios como que a gente tira um relatório de conta a receber. Mas é só para não esquecer que essa opção você consegue ver em forma de calendário as suas contas a receber. Tá? Bom, então agora vamos falar do caixa. A gente já falou então de como fazer o recebimento, como fazer venda, como cadastrar cliente, produto.
atualizar o produto através do menu compras. Então vamos falar agora do caixa. Então, fluxo de caixa, gente, basicamente são duas coisas, entrada e saída. A entrada no sistema, ela funciona somente através de uma venda. Você só consegue entrar através de uma venda, que vai gerar uma fatura, e você vai lá e realiza um recebimento para o cliente, né? Igual a gente está fazendo. Vai em clientes, realizar pagamento e recebe o valor. Então, vai vir uma entrada no seu caixa. Lá no caixa, então eu vou vir aqui, ó, caixas. Aqui tem os 3 caixas que eu criei, tá? Você pode criar lá, igual eu havia falado, em configurações. Caixas adicionais, você pode criar aqui. Então, vamos lá, vamos no caixa local. Então, como o sistema ele está habilitado para trabalhar automaticamente, essa questão do caixa, ele já vai gerar aqui no dia 15/4. Se eu abrir ele aqui, tá todos os movimentos que teve nesse dia. Tudo que entrou, horário, que saiu, enfim. Suponhamos o seguinte, tá? Vamos pensar aqui. Vamos supor que essa fatura aqui, ela está indevida, por exemplo, não deveria ter entrado no caixa. O que você pode fazer? Você pode alterar ela. Você pode editar, por exemplo, o valor. R$ 3.775 é o saldo no meu caixa atual. Eu vou editar essa fatura e vou mudar o status dela, de conciliado para não conciliado. Quando eu faço isso, significa o quê? Que a fatura ainda não foi quitada. Então, ele vai diminuir aqui no meu caixa o valor e ela vai ficar lá como não conciliado. Se eu entrar nesse cliente aqui e nas informações financeiras dele, essa fatura vai ficar lá como não conciliado e a venda número 2, aliás, número 5, vai voltar como não conciliado, tá? Se você quiser excluir a fatura, é simples. Você marca e exclui. Lembrando que se você excluir a fatura aqui no caixa, ele também vai excluir ela lá no cliente, tá bom? Então, vou voltar ela aqui para conciliado, que ela vai entrar direitinho no meu caixa. Bom, outra informação interessante, importante. Você deve fazer o fechamento do caixa diariamente. Por quê? Hoje é dia 15, então amanhã, dia 16, eu não vou conseguir fazer nenhuma alteração no caixa do dia 15. O sistema bloqueia qualquer alteração no caixa. Então, você só consegue fazer no dia. Por isso que é importante você chegar no final do dia e fazer o fechamento. Tá? Eu vou entrar aqui no usuário de teste, num outro usuário. Vou sair dele só para vocês verem como que funcionaria. Tá? Deixa eu entrar nesse usuário de demonstração. Eu vou vir aqui em caixa local. Então aqui tem mais movimentos, né? O sistema já está, esse usuário já está utilizando o sistema há vários dias. Então, olha, dia 14 foi ontem, hoje não teve nenhum movimento, no dia 15, né? Mas se eu vir aqui no dia 14, eu não consigo selecionar nenhum movimento para alterar. Não consigo fazer nada, tá? Eu consigo somente consultar e visualizar aqui. Então é importante que você faça o fechamento todo dia. Mas por que o sistema é assim? Né? Justamente para facilitar. Porque se você deixa para fazer um fechamento no caixa no outro dia, se tiver um problema, dificilmente você vai lembrar. Até no dia mesmo, às vezes é difícil de lembrar, mas se passar do dia, já complica. Então, o sistema vai forçar, já foi programado para forçar você ter um movimento, um fluxo ali financeiro correto. E uma das formas de fazer isso é realizando o fechamento diariamente. Tá bom? Vamos voltar aqui no outro usuário para a gente continuar lá. Então vamos supor, gente, o seguinte. Vamos supor que chegou no final do dia, meu caixa está com R$ 3.775 e eu vou fechar o meu caixa. O que é fechar o caixa? É retirar o dinheiro dele para o outro dia começar o caixa, né, novamente com um pequeno valor de troco que eu deixei lá, por exemplo, ou zerado. Como que eu faria então para retirar esse dinheiro do caixa? Então aí eu vou usar o menu, a opção transferência. Então vamos supor que eu peguei aqui, ó. Eu vou transferir do caixa local para o caixa banco, tá? Vamos supor que eu levei para o banco. Em dinheiro, o valor de 3.775. Pô, 3.700 só. Ok. Vamos supor que eu vou deixar o restante de troco. Então, definir aqui o valor, tá? R$ 3.700 e vou salvar. Então, o que vai acontecer? Ele vai dar saída de R$ 3.700 e aqui vai ficar um registro. Olha, às 14h41 foi realizada uma transferência nesse valor. Se eu vir aqui, ele vai me mostrar a transferência de saída do caixa local para o caixa banco. Se eu vir no caixa banco, no dia 15/4 vai estar uma entrada, tá bom? De
uma entrada do caixa local para o caixa banco de R$ 3.700. Eu não consigo editar uma transferência. Então, se eu tiver feito uma transferência errada, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar e transferir de volta, por exemplo, do banco agora para o local, o valor que eu quero, tá? E salvar que ele vai voltar de um caixa para o outro. Ok? Então, sempre que finalizar o dia, você vai fazer essa transferência. Para quê? Para você, no outro dia, começar o caixa já com o valor, às vezes, de um troco, né? O valor que você deixou nele, que ficou no caixa local aqui, por exemplo, R$ 75,00, tá? Então, até o momento, a gente trabalhou, então, com as entradas. E como que funciona a saída, então? As saídas vão funcionar da seguinte forma. Primeira coisa que você tem que fazer para dar uma saída no caixa é cadastrar os seus fornecedores, tá bom? O que são os seus fornecedores? Você vai colocar, igual eu coloquei aqui, fornecedor Apple, HP, Informática, LG. Você pode colocar como um fornecedor, por exemplo, um café da tarde do funcionário, por exemplo, café da tarde. Vamos cadastrar um outro aqui, vamos colocar pagamento funcionário. Você vai cadastrar todas as suas categorias de saída, entendeu? Né? Você pode colocar aqui, por exemplo, água mineral e assim por diante. Então você cadastra, opa, ficou errado aqui, deixa eu editar, água mineral, ok. Então você cadastra suas categorias, tá? Seus fornecedores. E aí, como que você vai fazer para dar uma saída? Então tem 3 formas. A primeira coisa, no próprio caixa a gente tem um botão aqui, ó, de saída, tá? Então vamos lá, você pode vir aqui em saída, vai definir de qual caixa eu estou dando saída, por exemplo, do caixa local, em dinheiro, qual fornecedor? Água mineral. Quantas parcelas? Uma. Vamos colocar aqui o valor da água, vamos supor que foi R$ 10 o galão de água. Foi hoje que foi feito isso. E se você já tiver pago o dinheiro, você já vai colocar como conciliado. Se não tiver ainda saído do caixa, você deixa como não conciliado e depois que sair você concilia. Vamos colocar como conciliado que aí já vai dar saída no caixa. Quando eu salvar aqui, ele vai me direcionar para uma tela de um calendário de contas a pagar. Esse calendário eu acesso ele através desse menu aqui em cima, essa notificação, contas a pagar. Aqui eu vejo todas as minhas contas em forma de calendário. Então aqui eu consigo ver o dia que está para receber, por exemplo. Essa notificação, esse 1 que está aqui, é porque tem uma conta que vai vencer hoje do fornecedor informático no valor de R$ 5.000. Então está vencendo hoje essa conta. Então está uma notificação para mim. E eu posso também ver minhas contas a pagar no menu contas a pagar aqui do lado esquerdo. Ele vai me mostrar em forma de tabela as minhas contas, tá? Então se eu vir aqui no meu caixa local, o que vai acontecer? Ó, o saldo já está com 65 e vai falar que às 14h43 eu paguei R$ 10 da água mineral, que foi uma saída, tá? Uma saída no meu caixa. E assim por diante, você vai cadastrar, eu quero dar uma saída por exemplo, vamos supor que chegou uma duplicata, né, um boleto para você pagar de um fornecedor, né? E esse boleto vai vencer amanhã no valor de R$ 50. Você não pagou ainda, mas você já quer cadastrar a conta para você não esquecer. Então o que você faz? Você lança ela aqui, ó. Por exemplo, fornecedor Apple, vamos colocar aqui uma parcela de R$ 50. Vai vencer amanhã, dia 16. Vou deixar como não conciliado e vou salvar. Então olha, bacana, ele vai cadastrar aqui, tá? Fornecedor Apple, R$ 50 amanhã para eu pagar. Lembrando, gente, que essas cores foi as cores que a gente colocou aqui, ó, em fornecedores. Quando você não coloca uma cor na hora de cadastrar um fornecedor, o sistema gera uma cor automática. Então, se você quiser alterar, você pode clicar, né, editar aqui o fornecedor e alterar aqui a cor, né, do jeito que você quiser e achar mais interessante, tá bom? Então, eu cadastrei aqui minha conta, né? Se eu vir aqui nesse menu, vai estar lá fornecedor Apple. E se eu vir aqui no contas a pagar, vai estar também fornecedor Apple, tá? Parcelão de R$ 50. Quando chegar no dia do vencimento, no dia que você vai pagar realmente, o que você pode fazer? Ou você vem aqui nesse menu, marca e vem em editar, tá? Ou você clica aqui, né, nesse contas a pagar e clica na fatura que você vai pagar, né, na conta que está em aberto, que ele vai abrir a mesma tela. Quando eu estou na tela de conta a pagar, o que acontece? A única coisa que você precisa de fazer é alterar o status de não conciliado para conciliado. E aí ele vai entrar no caixa. Ele está definido para entrar no caixa local, então vai dar saída de R$ 50 do caixa local. Forma de pagamento é dinheiro, fornecedor tal, enfim. Então eu vou vir aqui e salvar.
Quando eu salvo, ele vai sair do meu calendário de contas a pagar, vai sair das minhas contas pendentes aqui e lá no meu caixa vai dar uma entrada. Então, tá lá, às 14h46, fornecedor Apple pagou R$50. Suponhamos que não foi no caixa errado, não era para dar saída no caixa local, era para o caixa banco, por exemplo. Eu vou pegar o dinheiro direto no banco lá e vou pagar. Então é só você, se você tiver feito alguma alteração errada, você já vem aqui e altera. Olha, você vem aqui no cliente, marca aqui a conta, vem em editar e altera aqui o caixa local, eu não vou para o banco, tá? Vou salvar. Ele vai sair aqui do seu caixa, tá? No caixa local, né? Vai sair aqui do caixa local, não está mais aqui, e lá no caixa banco vai entrar uma saída de R$50. Certinho? Então, qualquer alteração que você quiser fazer no dia, você faz. Suponhamos que você não quer que ela saia do caixa agora. Às vezes você fez indevido, você pode voltar. Era para como não conciliado, salvar, e ela vai sair do seu caixa e vai voltar para o calendário aqui de contas a pagar. Tá aqui, fornecedor Apple. Volta para cá e volta para contas a pagar. Ok? Então, lembrando, para a gente dar uma saída, primeira coisa, cadastra os fornecedores. Então, cadastra todos os fornecedores. Depois, você pode vir tanto pelo menu contas a pagar, né? Você pode vir aqui e adicionar, ou você pode vir por aqui pelas notificações e adicionar, ou você pode vir pelo próprio caixa e clicar em saída. E ele vai, em todas essas opções, vai direcionar para a mesma tela, tá? Então aqui a gente tem um calendário de contas a receber, aqui a gente tem um calendário de contas a pagar, viu? Quando chegar no final do dia, seu caixa vai estar com um valor X, o que você vai fazer? Uma transferência de um caixa para outro, do caixa, por exemplo, né, local, para o caixa banco, se define o valor. E sendo assim, no outro dia, o seu caixa vai iniciar com o valor que ficou do caixa anterior. Então, se esse caixa fechou com R$65, amanhã no dia 16 o saldo inicial dele aqui vai estar com R$65. Ok? Eu acho que ficou claro essa parte do caixa. É bem tranquilo, o sistema é bem prático de mexer, né? Então, qualquer dúvida, abra um ticket que a gente vai entrar em contato com você e vamos acompanhando os outros vídeos. É importante que você chegou até esse ponto, né? Já viu vários vídeos anteriores falando do sistema. Por mais que seja algo cansativo, é importante que você acompanhe, que você faça, né, como a gente está ensinando, para você usar assim, da melhor forma o sistema, tá bom? Então, vamos pegar firme aí e te espero no próximo vídeo, tá bom? Então, até lá. Tchau, tchau.